Só para a gente encerrar a questão dos mioclonos, das crises mioclônicas, na epilepsia ausência juvenil, lembrar então do Panayotopoulos novamente, no seu livro de epilepsia, referindo que os abalos mioclônicos ocorrem em 15 a 25% dos pacientes com ausência juvenil, só que eles são infrequentes, são leves, têm uma distribuição randômica, casual, né? E eles usualmente ocorrem à tarde, quando o paciente está mais cansado e não de manhã, muito mais à tarde do que de manhã, após o despertar. Vamos começar agora a falar sobre a epilepsia mioclônica juvenil nesse artigo da Eli de 2022, a definição da Eli para as epilepsias generalizadas idiopáticas, né? Um grupo de 4 epilepsias. Então nós já falamos sobre a ausência infantil, a ausência juvenil, agora a gente vai falar da epilepsia mioclônica juvenil. A epilepsia mioclônica juvenil é a mais comum epilepsia de início na adolescência ou no começo da vida adulta. E o indivíduo apresenta crises mioclônicas e crises generalizadas tônico-clônicas. Isso aparece numa pessoa sob outros aspectos totalmente normal. As crises mioclônicas, elas tipicamente ocorrem logo após o despertar e quando o paciente está cansado. A privação do sono é um importante fator provocador. O EEG mostra essas descargas generalizadas ponta-onda 3 a 5,5 Hz. O indivíduo pode apresentar essas descargas ponta-onda e poliponta-onda. A fotossensibilidade é comum, ocorrendo em até 90% dos indivíduos quando a fotoestimulação apropriada é realizada. Então é comum essa fotossensibilidade. A epilepsia mioclônica juvenil é muito fotossensível, né? Tratamento prolongado pela vida toda é necessário. Epidemiologia. Epilepsia mioclônica juvenil ela é muito comum. Ela tem uma prevalência de 3 por 10 mil pessoas em estudos populacionais. Isso corresponde a aproximadamente 9,3% das epilepsias. Então é muito comum. Né? Naquele jovem, naquele adolescente que foi na balada, por exemplo, e no dia seguinte acorda, volta tarde para casa, dorme pouco, acorda e tem uma convulsão, a primeira coisa que a gente pensa é uma epilepsia mioclônica juvenil. Contexto clínico. A idade típica do início é 10 a 24 anos, pode iniciar tanto dos 8 até os 40 anos de idade, o que é algo assim impressionante, né? Porque uma pessoa tem 35, 38 anos e apresenta uma convulsão. Você vai pensar numa epilepsia mioclônica juvenil? É muito complicado para a gente, né? Mas é bom saber. Isso aqui é uma dica importante da Eli, até 40 anos de idade. Tem uma leve preponderância em mulheres, 5 a 15% dos casos evolui de uma epilepsia ausência juvenil para uma epilepsia mioclônica juvenil. É bastante, 15%, né? Se crises mioclônicas começam antes dos 8 anos de idade, pense em outro diagnóstico. Deve se afastar outro diagnóstico, né? Uma história de que crise febril também é vista aqui em 4 a 5% dos pacientes. A história toda é tipicamente normal, com aquelas pequenas alterações no domínio cognitivo, ou seja, uma pequena disfunção executiva, um déficitzinho de atenção, uma dificuldade de tomada de decisões, né, que está dentro aqui do quadro da disfunção executiva. Isso aí pode ser visto. Declínio progressivo da cognição após uma crise, aí já afasta essa epilepsia mioclônica juvenil. Você já vai começar a pensar aí numa epilepsia mioclônica progressiva, né? Raramente ela pode ocorrer em indivíduos que têm uma leve dificuldade intelectual. Nesses casos, se faz aquela investigação de detecção de microarray cromossômico, né? Deleções podem aparecer então em até 10% dos pacientes.
Como é de se esperar, né? Você tem taxas mais altas de ansiedade e depressão nos pacientes com epilepsia mioclônica juvenil comparados com a população geral. Outros estudos também mostram altas taxas de impulsividade que podem levar aqui o indivíduo a apresentar problemas sociais ou psiquiátricos. Dá uma olhadinha na tabela aqui do diagnóstico da epilepsia mioclônica juvenil. Vamos dar uma olhadinha aqui. Critérios diagnósticos da epilepsia mioclônica juvenil. Crise mioclônica. Alerta. Se você tiver status epilético tônico-clônico generalizado, você tem que bandeirinha vermelha ali, né? Você começa a pensar em outros quadros. Se você tiver uma semiologia consistentemente unifocal, você tem aqueles quadros unifocais afetando sempre a mesma parte do corpo no início de uma crise generalizada tônico-clônica, já pensa num outro quadro. E mioclônus consistentemente unifocal encaminha você para um outro quadro também, né? E o que é que exclui? Essas outras crises que são características de epilepsias muitas vezes mais graves, né? Ausências mioclônicas, atônica, atônica, ausência atípica, um comprometimento focal da consciência na crise, mioclônus predominantemente ou exclusivamente durante o sono, mioclônus que ocorrem exclusivamente durante a leitura e o tremor cortical, né, com mioclônus. Também afada. Aí você já exclui o diagnóstico. O tipo de ponta-onda é a mesma coisa, 3 a 5,5 Hz, ponta-onda difusa bilateral simétrica, ou polispikes também podem estar associados. O que é que exclui no eletro? Se você tiver eventos mioclônicos habituais capturados no eletro, na ausência de polispike e de ponta-onda, você tem a mioclonia e você não tem alteração no eletro. É isso que ele está dizendo aqui. Você exclui. Lentificação focal. Exclui também porque a gente sabe que o traçado tem que ser normal. A atividade de fundo tem que ser normal. Alteração epileptiforme focal consistente. É a mesma situação, né? Não pode ser focal. Descargas generalizadas ponta-onda numa frequência menor que 2,5 Hz, ou seja, é a ponta-onda lenta da encefalopatia epiléptica, né? A não ser que isso apareça no final de uma salva prolongada. Isso a gente sabe, começa rápido, né? 3 Hz, 2,5 ou mais Hz, e depois vai ficando mais lento à medida que a descarga vai se prolongando numa mesma salva, fica mais lento no final, né? Pode ficar mais lento no final. E a lentificação difusa da atividade de fundo, que não ocorra apenas no período pós-ictal, né? Na rotina você vê um eletro lentificado, você já afasta uma epilepsia mioclônica juvenil. Idade de início entre 8 a 9 anos de idade ou até 25 a 40 anos de idade. Então, se você tiver crises abaixo de 8 anos de idade ou crises acima de 40 anos, você já vai afastar essa hipótese de epilepsia mioclônica juvenil. O desenvolvimento no início da crise, você pode ter uma leve dificuldade intelectual. Alguma coisa além disso já afasta o diagnóstico. Exame neurológico é a mesma coisa que a das outras epilepsias, né, que estamos discutindo. Alteração potencialmente relevante no exame, alteração potencialmente relevante na imagem, afasta o diagnóstico. Curso da doença. O indivíduo mantém-se normal, então se tiver aqui uma perda progressiva, um declínio cognitivo progressivo, ou mioclonia, né, com dificuldade de atividade motora fina, daí você já vai excluir também a epilepsia mioclônica juvenil. É uma epilepsia, então, que evolui bem. Sob outros aspectos, o paciente ele é saudável, né?
Naqueles aspectos que não diz respeito à crise, ela é saudável. História natural. 65% a 92% dos pacientes com epilepsia mioclônica juvenil respondem bem quando você usa a medicação apropriada. Privação do sono desencadeia a crise. Crise mioclônica pode ser mais difícil de controlar que as crises generalizadas tônico-clônicas. E a gente tem que lembrar aqui aquilo que já foi dito no começo da discussão, que os bloqueadores do canal do sódio, esses medicamentos como carbamazepina, oxcarbazepina, fenitoína, podem agravar as crises mioclônicas e as crises de ausência na epilepsia mioclônica juvenil. Então, vamos voltar na tabela aqui. Vamos voltar na tabela. Vamos ver aqui o que ele fala. Diagnóstico. Vamos só conferir uma coisinha aqui. Vamos voltar aqui. Crises mandatórias. Que tipo de crise tem que existir aqui? Crise mioclônica. Alerta. Que crise você não espera, né? Crises generalizadas tônico-clônicas, crises consistentemente focais ou mioclonos unifocal. Agora, aqui ele não comentou sobre a ausência. Aqui ele não comenta sobre a ausência. Mas então, quando a gente lê aqui sobre as medicações, há esse comentário, né? Que comentário, né? Que os medicamentos que são bloqueadores do canal do sódio, eles podem piorar as crises mioclônicas e a ausência. Então, a ausência faz parte do quadro da epilepsia mioclônica juvenil. Tá? Lamotrigina pode agravar as crises mioclônicas também em alguns pacientes, mas não necessariamente, né? A epilepsia mioclônica juvenil usualmente é considerada uma patologia que vai durar a vida toda, né? Então a terapia vai ser feita pela vida toda. Embora alguns casos possam descontinuar mais tarde o uso da medicação. Quando se retirou, entretanto, a medicação, as crises voltaram em 78% dos pacientes em um estudo, né? Então, realmente é uma epilepsia que deve ser medicada, né? Os fatores de risco para as crises resistentes à droga incluem crises de ausência, mais uma vez que falando que tem, então, né? Fator de risco para resistência à droga, ausência, comorbidade psiquiátrica, história de ausência na infância, crises induzidas pela praxis, né? E uma idade mais precoce no surgimento da epilepsia. Então a gente pode esperar ausências e a gente pode esperar também crises mioclônicas. O principal são as crises mioclônicas. Vamos ver o que ele fala agora, tipo de crise, né? A mioclônica é mandatória, ocorre nas primeiras horas do despertar, após o despertar, e é facilitado pela privação do sono. Só que ele fala uma coisa aqui que é muito verdadeira, viu? Os pacientes eles podem não reconhecer a crise mioclônica como crise. Por isso que a gente tem que perguntar se ele tem essas crises pela manhã, porque senão passa realmente desapercebido pelo paciente. Elas são aqui, ó, frequentemente reconhecidas retrospectivamente. A pessoa fala, eu tenho sim, eu não sabia que era crise, né? Quando você pergunta, né? E isso ocorre logo após uma crise generalizada tônico-clônica, que é o que preocupa o paciente, né? Status epiléticos mioclônicos pode ocorrer raramente. As crises mioclônicas podem ser unilaterais ou bilaterais. As crises mioclônicas podem predominar em um lado do corpo, frequentemente envolvendo as extremidades superiores. As crises mioclônicas podem também envolver os membros inferiores e causar quedas. As crises mioclônicas podem ser reflexas. Olha quantos dados importantes aqui. Disparadas por estímulo fótico ou por praxis, né?
As crises generalizadas tônico-clônicas são outro tipo de crise que ocorre em 90% dos pacientes. É muito frequente. Geralmente elas precedem uma salva de crises mioclônicas, né? O indivíduo começa a ter crise mioclônica uma atrás da outra, como se fosse um soluço, e dali, como se fossem soluços, né? E dali vem a convulsão. Elas vão aumentando em frequência, severidade e disparam então a convulsão tônico-clônica generalizada. Geralmente isso aí ocorre pela manhã ou na privação do sono. A frequência das crises generalizadas tônico-clônicas é variável. Status epilético generalizado tônico-clônico é incomum. Um detalhe aqui importante. Pode ocorrer desvio da cabeça antes da perda da consciência durante uma crise generalizada tônico-clônica, nesses pacientes aqui. O que leva o médico, né, a pensar numa possível epilepsia focal. Entretanto, desvio da cabeça após a alteração, e depois, né? Desvio da cabeça, né, logo após a alteração cognitiva, né, o estreitamento da consciência, após aqui a consciência prejudicada, é comum na epilepsia mioclônica juvenil. Então a gente não deve achar que é focal por causa disso. Crise de ausência ocorre em 1/3 dos casos. Então as ausências ocorrem sim, agora está a confirmação aqui. Essas ausências são breves, 3 a 8 segundos, ocorrendo menos que diariamente, são infrequentes, e tem um estreitamento da consciência, aí tem um prejuízo da consciência súbito, menos severo, entretanto, que na ausência infantil. Status ausência epilética pode ocorrer raramente. Então a gente tem de importante a crise mioclônica, crise tônico-clônica generalizada, e realmente temos ausência sim. Se você tiver crises focais, sejam generalizadas, tônicas, atônicas, etc., você exclui a possibilidade de uma epilepsia mioclônica juvenil. Eletroencefalograma, atividade de fundo normal. Você pode ter lentificação, sim, da atividade de fundo, mas logo depois, no período que você teve a crise tônico-clônica, né, generalizada, no período pós-ictal. O interictal é o mesmo padrão das outras, né? Você vai ter ali a ponta-onda generalizada, embora o diagnóstico seja suspeitado em bases clínicas, ele fala aqui. Você pode ter poliponta generalizada, ponta-onda, né, generalizada irregular, numa frequência de 3 a 5 Hz, na vigília e no sono. A atividade epileptiforme, ela é disparada pela privação do sono. Ele está repetindo isso aqui em vários momentos, né? Que a privação do sono é muito importante. E isso é grave, porque são pacientes jovens, né? Os jovens fazem muita privação de sono. É um dado importante para a gente. No sono, a descarga frequentemente fragmenta e pode aparecer focal, multifocal, mas não tem uma consistência sobre uma área só. Aqui nós estamos tentando fazer o diagnóstico diferencial, então, entre as epilepsias generalizadas e as focais. Spikes focais ou multifocais e descargas ponta-ondas podem ser observadas em até 20% dos pacientes, mais sobre as regiões frontais, e podem mudar de posição de um para outro traçado, né? De uma para outra gravação. Descargas focais ou multifocais e ponta-onda também, focais, podem ser vistas em até 20% dos pacientes. Isso é muito comum e às vezes confunde a gente, né? Porque você vê aquela descarga generalizada, você fala, mas será que não é uma sincronia bilateral secundária? Será que não é um foco que está gerando essa descarga generalizada? Aí você vai se guiar, né, pela história, que é essa aqui que a gente está vendo, no caso da epilepsia mioclônica juvenil. E esses foquinhos, eles são, como ele diz aqui, funcionais. O que é isso, né? Eles mudam de localização. Ora eles estão num frontal, ora no outro frontal, ora desaparecem.
E o tipo da crise vai ajudar a gente a saber também, né? Tem mioclonia? Tem. Tem convulsão? Tem. Então, tem essa descarga generalizada, a atividade de fundo é normal, não tem a lentificação focal das epilepsias focais, não. Então fica mais fácil para a gente, não é tão difícil assim fazer esse diagnóstico. Tem a história, né? A morfologia dessas ponta-ondas focais parece similar à das descargas generalizadas ponta-onda. O que ele está sugerindo aqui, né? Que isso aqui deve ser o quê? Uma fragmentação da ponta-onda. Ele sugere, ele não fala que ele está sugerindo. Ele fala que a morfologia das ponta-ondas focais parece similar à das descargas generalizadas. Se o alentecimento focal e as descargas focais são consistentes em uma área, a possibilidade de uma epilepsia focal de uma lesão estrutural anormal deve ser considerada. Mas não é tão difícil, né, de você ver que tem ali uma lentificação focal, por exemplo. Ainda que um EEG normal de vigília possa ser visto em alguns pacientes não tratados, o que acontece se você quer fechar o diagnóstico? Você vai fazer um outro EEG, uma outra gravação com privação de sono e ela usualmente vai mostrar, se for o diagnóstico correto, a ponta-onda generalizada característica do quadro. Uma resposta fotoparoxística, quando você faz a estimulação fótica intermitente, é vista em mais de 1/3 dos casos. Ele coloca aqui, e com uma testagem especial, que eu não sei o que é isso, né? Pode ser detectada fotoparoxismo em 90% dos pacientes não tratados. Então, essa testagem especial, tem aqui a referência, pode ser vista depois. A fotoestimulação intermitente, ela pode induzir crises mioclônicas, crises de mioclonia palpebral e, raramente, crises generalizadas tônico-clônicas. Tem que ser tomado cuidado, então, né? É por isso que a gente costuma iniciar a fotoestimulação. Quando surgem as descargas, a gente para a fotoestimulação, porque você quer ver o quê? Você quer ver se tem descarga, você não quer desencadear uma crise. As descargas ponta-onda generalizadas ou polyspike e raramente as ausências clínicas podem ser provocadas pela hiperventilação nesses pacientes aqui com epilepsia mioclônica juvenil. O traçado equital, agora falando do EEG equital, ele não é necessário para o diagnóstico, porque você pode ver já as pontas-ondas, né, no EEG de rotina. Mas uma crise mioclônica está associada com a poliponta onda que ocorre nesses quadros aqui. Então você tem qual que é o correlato da mioclonia, da crise mioclônica, né? É uma poliponta onda generalizada, sendo que as pontas da poliponta onda, elas estão concorrentes, ou seja, elas são síncronas com o abalo da mioclonia. A ausência de descargas generalizadas ponta-onda associadas com o mioclono sugerem, se não ocorrerem associadas, sugerem que esse mioclonus aí não é epilético. Assim, aqui em B, nós temos um exemplo de abalo mioclônico em que no momento dos abalos, a gente vê alteração no eletromiograma aqui, nós temos concomitantemente o surgimento das espículas. Então, abalo mioclônico é espícula. O que fala aqui a legenda? Descargas interictais numa menina de 18 anos com uma história de uma única crise generalizada tônico-clônica e crises mioclônicas, mostrando o quê? Poliponta onda generalizada em A. Aqui, poliponta onda generalizada em A, né? Muito bem.
o eletroencefalograma ictal, demonstrando polispikes generalizados com abalos simétricos dos membros, que é em B. História clínica e EEG são sugestivos de epilepsia mioclônica juvenil. Crises de ausência são associadas com descargas generalizadas ponta onda 3 a 5,5 Hz, ou polispikes também, poliponta onda, né? Também pode ser visto nesses quadros. É o padrão dessa epilepsia aqui, né? Quando você tem descargas, crises generalizadas tônico-clônicas, o EEG frequentemente é obscurecido por movimentos, né, artefatuais, lógico, né? Quando você está no estágio tônico, o que é que deveria ser visto então? É um ritmo rápido, epilético por espículas, que é seguido por salvas de pontas e depois ondas lentas, sincrônicas, já com a fase dos abalos agora clônicos. Então, na fase tônica, poliponta, vai ter ponta, 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 ponta. À medida que se converte a crise numa crise clônica, você vai ter ponta, onda, sendo que o abalo clônico corresponde à espícula. Período pós-ictal, o que acontece? O EEG fica lento, irregular e retornando depois ao normal, né? Depois de algum tempo, né? Você não tem nenhuma alteração consistente na atividade de fundo normal, né? de base, né? De fundo e de base. Aquilo tem que ser normal, fora da crise. Neuroimagem não se faz, é normal. Achados genéticos. Teste genético não é parte da rotina diagnóstica. E novamente ele faz aqueles comentários, né, sobre o cromossomo 15, cromossomo 16, as microdeleções, etc. Mas é no caso de exclusão, quando não for epilepsia mioclônica juvenil. Estudos metabólicos não são feitos. Diagnóstico diferencial é com outras epilepsias. Epilepsia mioclônica da infância, em que as crises começam abaixo de 3 anos de idade. Epilepsia ausência juvenil. Aqui ele fala que não ocorrem crises mioclônicas na ausência juvenil. Epilepsia com crises generalizadas tônico-clônicas somente. Você não tem outras crises além as crises generalizadas tônico-clônicas. A epilepsia com mioclonia palpebral, epilepsia com ausência mioclônica, epilepsias mioclônicas progressivas, mas daí você vai ter declínio cognitivo, você vai ter mioclonos que é muito frequente, praticamente permanente e resistente a drogas. Você vai ter lentificação da atividade de fundo, resposta fotoparoxística a frequências baixas, 3 Hz. Lembrando, né, que essa resposta fotoparoxística a frequências muito baixas, 3 Hz, geralmente está associada mesmo a quadros mais graves. Ele não comenta aqui, eu acho, mas geralmente a resposta fotoparoxística nesses pacientes é vista entre 8 a 15 Hz, aproximadamente 8, 15, 20 Hz. Tá? É nessa faixa que ele começa a apresentar as descargas. Epilepsia da leitura, induzida pela leitura, é o diagnóstico diferencial. Lennox-Gastaut de início tardio, mas daí eu acredito que o traçado ele é bem diferente. Você tem também os trens de espículas, né, que são o ritmo rápido epiléptico, no Lennox-Gastaut, é bem diferente. Epilepsia focal, quando a mioclonia é focal ou a epilepsia a crise generalizada tônico-clônica apresenta características focais bem definidas. Epilepsia mioclônica familiar do adulto, a FAME, também. E eventos não epilépticos, ou seja, né, crises psicogênicas, abalos hípnicos do sono, né, mioclonia do sono, movimentos periódicos dos membros, mioclonos proxispinal, também é uma condição bem rara,
e abalos mioclônicos não epilépticos, algumas vezes psicogênicos. Não é um diagnóstico assim dificílimo de fazer, não, a epilepsia mioclônica juvenil, mesmo porque ela é muito comum, né? Além disso, também, ele coloca aqui encefalopatias genéticas, trissomia do 21, doença de Alzheimer, tóxicas, metabólicas. Essas entidades tipicamente apresentam confusão, demência e mioclonus focal, que pode ser negativo ou positivo, ou uma combinação desses.